A história de São Padre Pio de Pietrelcina não é apenas uma narrativa sobre um santo. É um épico testemunho de fé, perseverança e milagres. Nascido em uma família humilde em 25 de maio de 1887, na cidade de Pietrelcina, Itália, ele se tornaria um dos mais queridos e venerados santos da Igreja Católica. Com suas experiências místicas, estigmas visíveis e a ajuda nas difíceis batalhas espirituais, Padre Pio deixou um legado que continua a impactar milhões em todo o mundo. Neste vídeo, exploraremos os principais momentos da vida de São Padre Pio em profundidade, refletindo sobre seus ensinamentos e o que podemos aprender com sua jornada. Nascimento e infância. Os primeiros sinais de santidade. São Padre Pio, batizado como Francesco Forgione, nasceu em uma família humilde e devota. Seus pais, Grázio e Maria, educaram o pequeno Francisco e seus 7 irmãos na fé cristã. Mas Francisco queria ser padre desde muito pequeno. Ele dizia querer viver para Deus, consagrar-se a Ele e fazer o bem às pessoas. Desde os 5 anos, ele teve visões sobrenaturais. Ele achava aquilo normal, pensando que todo mundo também as tinha. Ele via aparições do anjo da guarda, de Maria, de Jesus e também de demônios. O tormento das aparições demoníacas era sempre confortado por aparições celestiais. E assim Deus o conduzia por uma via extraordinária. As manhãs de Francisco eram preenchidas com visitas à igreja para visitar Jesus e a Virgem Maria. E ali ele passava por momentos de oração e contemplação. Sua mãe Maria frequentemente relatava que nunca desobedeceu e que desde pequeno ele tinha grande devoção a Nossa Senhora e ao seu anjo da guarda. Também relatou que ele não saía com os seus companheiros. Às vezes eu dizia para ele, vá lá fora brincar com os meninos. Mas ele me respondia, eu não quero porque eles blasfemam. A infância de Francisco foi marcada de maneira feliz, apesar da pobreza, o que estabeleceria uma base sólida para sua vida espiritual. Para muitos, suas experiências místicas podem parecer distantes ou inacessíveis, mas é vital reconhecê-las como um lembrete de que a intimidade com Deus pode ser nutrida desde a juventude, mesmo que em níveis mais sutis. A entrada na vida religiosa. Com 15 anos, pouco antes de sua entrada no convento dos Capuchinhos, teve a visão de um homem esplendoroso, que o convidava a lutar contra o que ele chamava de gigante, tão alto que sua testa tocava as nuvens. O gigante era o demônio, e o jovem Francisco juntou suas forças às do homem esplendoroso e lutaram contra o gigante. Depois o homem disse que essa batalha aconteceria durante toda a sua vida, mas que ele deveria lutar sem medo, pois seria sempre vencedor. Com 16 anos, Francisco decidiu se tornar um religioso e, em 1903, entrou na Ordem dos Capuchinhos e se tornou filho espiritual de São Francisco de Assis, escolhendo seu nome religioso de Pio. A vida no convento não era fácil. O jovem Pio enfrentou dificuldades, especialmente relacionadas à sua saúde frágil, mas nunca deixou que isso o desencorajasse. A vida de um capuchinho exigia rigor e sacrifício, e ele se dedicou a essa vocação com um fervor notável. A transição de Francisco para Padre Pio foi marcada pelo despojamento e pela busca da perfeição espiritual. As dificuldades físicas que ele enfrentava o tornavam mais forte no espírito, e seus companheiros de cela frequentemente testemunhavam suas longas noites dedicadas à oração. Em suas cartas, ele escrevia sobre a importância da renúncia e do sacrifício, enfatizando que a verdadeira paz vem através do desapego às coisas do mundo. Isso nos leva a refletir sobre nossas próprias vidas. O que estamos dispostos a sacrificar por amor a Deus? A vida sacerdotal e as primeiras experiências místicas. Padre Pio foi ordenado sacerdote em 10 de agosto de 1910. Com essa ordenação, ele começou a trabalhar não apenas como um ministro, mas como um verdadeiro confessor. Suas habilidades em ouvir e aconselhar eram notórias, e ele se tornaria conhecido por promover curas espirituais e emocionais aos fiéis que se dirigiam a ele. Com frequência, as pessoas relatavam que, ao entrar em seu confessionário,
se sentiam mais leves, como se um peso fosse tirado de seus ombros. Porém, mesmo nessa nova fase de sua vida, Padre Pio enfrentava severos desafios. Sua saúde continuava a se deteriorar, exigindo que ele fosse transferido entre conventos em busca de um ambiente favorável à sua recuperação. Mesmo assim, sua fé permaneceu inabalável. Certa vez ele disse: "É melhor ser um santo doente do que um pecador saudável." Sua missa durava em média 4 horas, e muitos diziam ter a impressão de que assistia à paixão de Cristo. Nessa época, ele se ofereceu a Deus como vítima pelos pecadores e pelas pobres almas do purgatório. Depois de passar por vários conventos, chegou em 1916 à pequena comunidade capuchinha de San Giovanni Rotondo, onde acabou ficando pelo resto de sua vida. Padre Pio era muito metódico e seus dias eram sempre preenchidos por longos momentos de oração. Acordava sempre na alta madrugada e ficava horas na capela sozinho rezando e meditando. Rezava 5 rosários por dia. Assim ele se preparava para celebrar a missa. Esta era a parte do dia de que ele mais gostava, pois no silêncio da madrugada não era interrompido por ninguém e podia ter grande intimidade com Jesus sacramentado e com Nossa Senhora. Depois da missa, tomava um café da manhã bem simples e passava a atender os fiéis. Logo se espalhou a notícia de que ele era um excelente confessor e conselheiro. Às 8h30 da manhã, filas no seu confessionário cresciam cada vez mais. Chegava a passar até 14 horas por dia confessando e atendendo pessoas. Muita gente sem fé se convertia ao falar com ele. Padre Pio dizia para muitos ao final da confissão: "Lembre-se, os seus pecados, por mais numerosos e graves, são limitados. Porém, a misericórdia de Deus é infinita." Os estigmas. Em 20 de setembro de 1918, durante um momento de profunda oração, Padre Pio recebeu os estigmas, as chagas de Cristo, que permaneceriam visíveis em seu corpo pelo resto de sua vida. Esse evento extraordinário trouxe uma atenção intensa de médicos, a igreja e, claro, de multidões de fiéis que viajavam para vê-lo. Essas chagas eram mais do que um símbolo. Elas eram um sinal visível do sofrimento e do amor de Cristo. Sabe-se que durante os momentos em que as feridas sangravam, Pio sofria intensamente, mas sempre oferecia essa dor como um sacrifício por aqueles que buscavam sua intercessão. Não era incomum que ele dissesse que não queria que as pessoas olhassem para suas chagas, mas para o amor de Cristo que elas representavam. Ele, de certa forma, desafiava os que buscavam seu poder humano, desviando sempre a glória para Deus. Nós temos um vídeo sobre os estigmas do Padre Pio aqui no canal mais aprofundado. Vou deixá-lo nos cards no final desse vídeo. Vale a pena conferir. Os dons e milagres. Como se as feridas não fossem o suficiente, São Padre Pio tinha uma série de dons extraordinários. Ele frequentemente demonstrava a capacidade de bilocação, aparecendo em 2 locais ao mesmo tempo, o que chocava e fascinava muitos. Além disso, ele compartilhava revelações sobrenaturais e milagres que se tornaram parte de seu legado, atraindo multidões que buscavam cura e conforto. Os casos de cura eram frequentemente milagrosos e inexplicáveis aos olhos da medicina. Famosas curas, como a de uma menina nascida sem pupilas, que recuperou a visão após tocar nas mãos de Padre Pio, são exemplos que ilustram não apenas a fé depositada nele, mas a força do amor de Deus na vida dos fiéis. Contudo, mais importante que os milagres físicos, estavam os milagres espirituais que ele promovia, motivando as pessoas ao arrependimento, à oração e à reconciliação. A luta contra o mal. O combate espiritual de Padre Pio. A vida de São Padre Pio não era marcada apenas por bênçãos e milagres. Ele enfrentava constantes batalhas contra as forças do mal. Acredita-se que durante sua vida, ele foi atacado frequentemente por demônios que tentavam desestabilizá-lo. Os relatos de suas lutas espirituais são impressionantes. Muitas vezes, ele acordava com dores, lágrimas e batalhas contra espíritos malignos que buscavam desviar sua missão. Essas situações foram tão intensas que, em determinados momentos,
ele chegou a sentir-se à beira da loucura. No entanto, mesmo frente a esses ataques, Padre Pio sempre buscou proteção em Deus, pedindo auxílio a São Miguel Arcanjo e à Virgem Maria. Esse comportamento nos ensina uma lição poderosa: a importância da oração em momentos de luta e adversidade. Ao seguir seu exemplo, somos convidados a procurar apoio na oração como uma ferramenta de resistência ao maligno. Ensinamentos e mensagens de Padre Pio. Os ensinamentos de Padre Pio são imensamente relevantes até os dias de hoje. Entre suas mensagens mais poderosas, ele defendia a importância da oração, da confissão e do perdão. Seu foco na misericórdia de Deus era inabalável, e ele frequentemente chamava seus fiéis a se voltarem para a confissão, como forma de se reconciliar com Deus e com os outros. Um dos seus ditados famosos, "A oração é a chave que abre o coração de Deus", mostra a essência do que ele ensinou. Para aqueles que lutam em suas vidas, ele sempre enfatizava: não tenha medo, o Senhor sempre está ao seu lado. O que isso significa é que, mesmo em dias escuros, tudo o que precisamos fazer é abrir nosso coração para Deus. Isso se aplica a qualquer um, independentemente de seu contexto de vida. Podemos nos perguntar: que práticas espirituais nos conectam com essa realidade de amor e compaixão? A morte e a canonização de São Padre Pio. São Padre Pio faleceu em 23 de setembro de 1968, mas não sem antes deixar um legado que ressoaria através das gerações. Sua morte foi sentida profundamente por todos que o conheceram e até mesmo por aqueles que apenas ouviram falar de suas milagrosas intercessões. Um imenso número de fiéis participou do seu funeral, demonstrando a amplitude de sua influência. O Vaticano foi inundado de pedidos de canonização logo após sua morte, e Padre Pio foi beatificado em 1999, antes de ser canonizado em 2002 pelo Papa João Paulo II. A canonização de Padre Pio ressaltou não apenas suas virtudes e milagres, mas a força de sua fé persistente face às adversidades. Em um mundo que frequentemente se perde em distrações e superficialidades, o exemplo de Padre Pio se destaca como um farol de esperança e amor a Deus e às coisas sagradas. Ao refletir sobre sua vida, fica evidente que a espiritualidade não é meramente uma experiência isolada, mas um caminho a ser trilhado por todos nós. A vida de São Padre Pio de Pietrelcina é um testemunho eterno de fé e perseverança. Desde sua infância até sua canonização, cada passo de sua jornada revela uma profunda busca por Deus e sua disposição para sofrer em nome do amor. Se há algo que podemos aprender com seu legado, é a importância de manter a fé, mesmo nas horas mais difíceis, e a necessidade de estender a mão àqueles que necessitam de amor, compaixão e perdão. Portanto, que cada um de nós, diante de nossas chagas pessoais, possamos olhar além da dor e encontrar a nosso Senhor Jesus Cristo, que é a luz que ilumina nossas trevas e nos salva. Em tempos de escuridão, possamos sempre lembrar que a oração é nossa chave para abrir as portas do coração de Deus, conforme ensinou o nosso querido Padre Pio. Que sua intercessão nos guie, inspire e fortaleça em nossa incessante busca por santidade. Deixe seu like para fortalecer nosso canal e até o próximo vídeo.